Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Cruzando as Conversas no ar aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net, pelas redes sociais @RDCTV Digital. O Cruzando as Conversas pode ser assistido nas principais praças do Rio Grande do Sul e também através da internet e também pelo formato de podcast que você pode encontrar através do Spotify, do Google Podcasts. Eu sou Guilherme Macalossi, o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre trazendo análise dos acontecimentos mais importantes do momento, com a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio e também pelas redes sociais. Lembrando que, em virtude da bandeira preta, o programa está optando por fazer o modelo de participação dos convidados por videoconferência, preservando a saúde deles e também a da nossa equipe, né? Regras sanitárias simples e que ajudam aí a combater o coronavírus. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos. Colombo, que também agora está na área de fretes e cargas. Azof BM e Colombo, estruturas para eventos, fretes e cargas, aqui no Cruzando as Conversas. O Cruzando as Conversas de ontem teve uma participação muito especial do Modesto Carvalhosa, um dos maiores juristas do Brasil. Nós temos uma reportagem escrita pela nossa jornalista Gabriela, que está já disponível no site rdctv.com.br, e a íntegra da conversa com o Modesto Carvalhosa vocês encontram lá. É isso aí, Modesto Carvalhosa falando sobre a decisão relativa às condenações de Lula e a suspeição de Sérgio Moro. Ele abordou aí esse tema mais do que polêmico e fazendo ponderações muito interessantes sobre a composição do Supremo Tribunal Federal e aquilo que ele chama de o ativismo jurídico e o garantismo, nas palavras de Modesto Carvalhosa, que garante a impunidade de todos os réus. Vale muito a pena acompanhar. Aliás, eu agradeço aí o Dr. Modesto Carvalhosa e sua equipe e também por terem compartilhado e com elogios, aliás, a minha pessoa. Fico muito feliz em lê-los. Obrigado. Nosso programa de hoje volta a tratar da pandemia e da economia. Assuntos que se completam e que merecem análise num dia em que tivemos aí manifestações bastante incisivas com relação ao governo do Estado. E nós abrimos esse programa com uma entrevista. O secretário Cláudio Gastal comanda a pasta de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, na abertura do Cruzando as Conversas de hoje. Secretário Cláudio Gastal, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Primeiro, um prazer estar de volta aqui um ano depois, né? Eu estive, se nós formos olhar, dia 10 de março de 2020, no início dessa vendaval que nós temos enfrentado nesse último ano, debatendo não só projetos, a economia, e ainda naquele momento uma perspectiva ainda não tão concreta da pandemia, né? Eu sempre digo que no dia, se não me engano, ao redor do dia 15 de março do ano passado, eu, o governador e o vice-governador, estivemos na primeira reunião na Vigilância Estadual, Vigilância da Saúde, onde aí começamos a fazer todo o processo de isolamento, distanciamento, inclusive decretando o fechamento no dia 17 de março, né? Então, voou esse ano, né? Um ano muito difícil, com muitos desafios, mas que vai passar. Eu acredito que a gente tem aí um momento bastante duro nessas últimas 10 dias, teremos ainda um momento duro nessa semana e na semana que vem, e entendendo, ou seja, que todos nós estamos aí com um grande desafio pela frente e também uma grande inquietação, ou seja, não acho que às vezes as discussões ficam
saúde, economia, saúde, na verdade você tem que preservar a vida e você tem que buscar a própria preservação da saúde com as vacinas, com o processo, ele vai permitir com que você tenha a recuperação econômica o mais rápido possível. Então, acho que nós temos que ter muita serenidade nas discussões hoje sobre este momento. Hoje teve as manifestações, como você colocou, mas acredito que é necessário que as pessoas reflitam um pouco e tenham a experiência de que o governador demonstrou, outros, de verem o caos que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos vivendo do sistema de saúde do Rio Grande do Sul, sistema de saúde do Brasil, e também que não é algo só nosso, é algo mundial. Então, nós temos que ter muita serenidade e tranquilidade, né? São escolhas difíceis, eu digo que são dilemas morais constantes que nós enfrentamos. Eu acabei assumindo a coordenação do gabinete de crise durante todo o ano passado e o início desse ano, agora um pouco mais afastado, e a gente todo dia faz escolhas que não gostaríamos de ter que fazer, mas é a necessidade. Quando você toma uma posição como gestor público, você tem que estar ciente de enfrentar esses desafios. Muito bem. Aliás, citando aí a manifestação de hoje, que eu acho que é impossível não tocar nela, e nós vamos examiná-la depois com mais atenção no segundo bloco do programa, quando nós vamos ter um debate com outros convidados, o Alex Efremides, que esteve na organização do evento, e o vereador Ramiro Rosário, que tem proposto também ações no âmbito municipal para compensar empreendedores aí que estão enfrentando dificuldades. Mas eu não posso deixar de perguntar ao secretário qual que é a visão que ele faz em relação a esses atos hoje que se deram em frente ao Palácio Piratini. O senhor acredita que foram atos inoportunos, secretário? Ou há uma compreensão em relação à natureza deles? Eu acredito o seguinte: primeiro nós vivemos num ambiente democrático. Num ambiente democrático você tem a liberdade de expressão, de ir e vir, ou seja, em momento algum você vai ver da minha palavra, da boca do governador, qualquer restrição ao direito de manifestação, ao direito de liberdade de expressão. Claro que para nós a gente verifica, ou seja, as opiniões existem, as divergências existem, se houvesse consenso seria estranho. Todo mundo está enfrentando esse tipo de dilema, a economia, a abertura, e essa faz parte do processo, e nós temos que estar preparados para encarar isso como algo que é necessário, né? Faz parte da nossa maturidade como país, como Estado, como democracia. Eu, indiscutivelmente, tenho uma opinião formada. Acho que em determinados momentos falta um pouco de serenidade aos manifestantes, às pessoas, porque nós estamos vivendo, até pela minha origem, eu tive 10 anos trabalhando em hospital, eu acho que falta um pouco de empatia da questão dos profissionais de saúde que estão hoje dando o seu melhor nos hospitais, nos laboratórios, e quando você vê uma manifestação dessa, que é legítima, mas eu acho que a gente precisa também entender de que nós temos um sistema que está super estressado. Indiscutivelmente, você olha o distanciamento, o uso de máscaras, de higiene, comprovadamente permite com que você tenha menor índice de infecção, e isso faz com que você teria uma menor pressão no sistema de saúde. Claro que nós entendemos, por outro lado, que o empreendedor também, os boletos não param de chegar, a situação não para, a economia, você tem muita gente de pequenos negócios que vende almoço para pagar o jantar, são compreensíveis, você tem que ter a capacidade de compreender. Eu só acho que nós temos que nós estamos vivendo um momento extremamente de exceção. Eu sempre coloco que nós estamos vivendo numa guerra onde que você não tem a destruição da infraestrutura, mas você está vivendo um momento de exceção, e que temos que compreender isso, que, a meu ver, com alguém que vem da área de fatos e dados, eu não consigo trabalhar sem trabalhar com gestão de dados, né, e de números. Indiscutível, se mostra que você, tendo distanciamento, fazendo com que você tenha a diminuição da pressão do sistema de saúde, você também vai ter, por outro lado, uma recuperação mais rápida e uma abertura mais rápida. Mas eu digo, aceito as manifestações, aceito as coisas, e entendo que cada um, mas você é difícil de julgar neste momento, porque todo mundo tem a razão e todo mundo também está com os nervos à flor da pele.
Então, nós temos que, como gestores públicos, compreender isso, que faz parte de um processo legítimo, mas nós temos que entender também, por outro lado, que tudo que nós estamos fazendo é num olho de não ter um desenlace pior do que nós estamos vivendo em termos de pandemia. Secretário, o governador Eduardo Leite anunciou uma série de ações relativas à prorrogação de prazos relativos a impostos, como forma de sinalizar pequenas compensações pela paralisação aí da atividade econômica, pelo menos numa parte da atividade econômica, com a bandeira preta. Eu lhe pergunto, tendo em vista o planejamento estratégico do Estado, isso é o que é possível se fazer? O governo chegou ao limite ou existem outras ações sendo planejadas nesse sentido, de maneira a possibilitar a esses empreendedores algum tipo de amparo, algum tipo de auxílio, algum tipo de apoio? É importante destacar que o que nós fizemos é um primeiro movimento da questão da postergação do pagamento de ICMS, né, que é algo que era o possível dentro deste momento, né? Claro que cada dia nós estamos buscando alternativas, buscando pensar fora da caixa, né, que o momento exige, para buscar novas posições, novas soluções. E que não são só na questão do imposto, também a gente tem discutido muito o processo de capacitação, de treinamento, de colocação de conexão dos empreendimentos e também mobilizando os nossos bancos em termos de financiamento do Badesul, BRDE, o próprio Banrisul, na busca de melhorar o sistema de microcrédito, por exemplo, melhorar o sistema de auxílio a setores econômicos e também no processo das nossas secretarias, olhando a recuperação econômica, não como algo somente do desenvolvimento econômico, somente da Secretaria B e C, mas sim de uma estratégia integrada de governo. Vejo que a gente, hoje, claro, que você tem uma dependência também dos movimentos nacionais, a própria questão da ajuda emergencial é importante que isso se tenha um desenlace, porque isso injeta economia. Diferentemente do governo nacional, o governo estadual ele tem limites em termos de geração de dívida, né? Nós temos quando o governo federal tem maior possibilidade de fazer movimentos em termos de aumento de dívida, de emissão de dívidas que permitem injetar mais desenvolvimento econômico. Eu digo que às vezes o pessoal diz é o momento do modelo keynesiano de fazer o Estado desenvolver de maneira, eu brinco que muitas vezes o pessoal leu só metade do Keynes, né? A outra metade também diz que você tem que sair em determinado momento desses estímulos. Acho que no momento nós temos que pensar de maneira conjunta, não só o Estado, mas também de maneira integrada no país, para pensar soluções em termos de cadeias produtivas. Mas falando em soluções conjuntas, talvez dificulte um pouco esse clima de beligerância que se instalou aí entre o presidente e o governador em virtude das falas e das postagens relativas aos repasses da União para o Estado. Primeiro que foi totalmente uma desinformação muito clara do governo federal, do presidente, em termos dessa utilização do repasse, ou seja, misturou abacaxi com banana e assim por diante, alhos com bugalhos, né? Então, na verdade, eu vou dizer que houve uma assessoria inadequada ao presidente para lançar aqueles números em que demonstram que ele misturou o que é dívida, o que é direito dos estados, porque eles repassam, o ICMS tem o retorno dos fundos de participação, com ajuda à saúde, com outras ajudas. Acho que o presidente foi mal assessorado para falar algo que não condiz com a realidade. E da nossa parte, eu apoio totalmente as manifestações do governador, porque você tem que deixar muito claro que existe um pacto federativo, existe dinheiros, recursos que são carimbados, que são fundos de transferência de direito dos estados, e que não pode misturar isso como um favor que o governo federal faz, né? Até porque uma parte que veio de ajuda na questão de diminuição do impacto da pandemia, nós falamos que foi uma ajuda
do Estado, e foi uma movimentação do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, com todo o seu direito em definir aos Estados uma ajuda de custo para fazer frente à diminuição da arrecadação. Então, é claro que nós vivemos num país em que você tem uma arrecadação concentrada em nível federal e uma despesa descentralizada indo até os municípios. Isso gera com que você ache que tudo que venha do governo federal é favor. Na verdade, são direitos que os estados construíram a partir de uma relação federativa. E especificamente, secretário Gastal, o que veio para o estado que poderia ser considerado extraordinário e o quanto foi aplicado efetivamente em saúde em verbas? Eu vi uma apresentação do governo do estado mostrando ali o direcionamento das verbas para a saúde, para hospitais e outras ações relativas como ampliação de leitos de UTI. Na verdade, esse tema nós tivemos, hoje o Rio Grande do Sul fez, em termos de ampliação de leitos de UTI, 126%, ou seja, fez mais do que os 30 anos do Estado. Ou seja, não quer dizer que isso vamos dizer assim, um favor. Nós tivemos essa necessidade, ou seja, mobilizamos, ou seja, nós tínhamos 933 leitos antes da pandemia, né? Hoje nós estamos com 2.110, 2.109 leitos na pandemia, ou seja, o investimento que você teve veio 567 milhões do Fundo Nacional de Saúde, foi investido, mais 259 milhões de reposição da Secretaria de Saúde, né? Então foram aplicados diretamente à saúde. A União tem obrigação constitucional, ou seja, porque você pega o seguinte, se vamos discutir, o governador foi muito hábil nisso, nós repassamos 70 bilhões para o Estado, para o governo federal em termos de tributos, né? E retornam 40 bilhões. Ou seja, então, se nós vamos falar sobre retorno, falta 30 bilhões para repassar para o Estado, né? E não é assim. A gente tem que ter consciência que existe um pacto federativo e uma necessidade de trabalhar. Ou seja, o que a gente vê é que essas discussões e esse debate, muitas vezes estimulado por uma falta de, vamos dizer assim, de preocupação com o presidente da República em optar por questões efetivas que nós deveríamos estar trabalhando na questão da busca de soluções como as vacinas, como estimular o distanciamento, como utilizar a questão das máscaras, como discutir recuperação econômica de maneira integrada, ou seja, uma liderança que una o país no sentido de fazer essa transformação, a gente acaba não vendo em termos de ação do país, e isso faz com que os estados busquem alternativas de maneira não coordenada. O governo federal, para mim, o grande erro é que ele não está fazendo o seu papel de coordenação. O governo do estado entrou com uma ação, e aliás foi alvo de uma pergunta... Nós nunca criticamos o repasse do governo federal, em momento algum. O repasse do governo federal foi colocado. O que nós criticamos é que misturar o que é repasse, que é para diminuição, para fazer frente à questão das despesas da queda da arrecadação, com a questão da despesa, com a questão da saúde e assim por diante. Essa é o que a gente questiona, que é a dificuldade, muitas vezes, de compreensão de que nós temos direitos e deveres como unidades da federação. Na coletiva que o governador convocou posterior ao início dessa polêmica, eu perguntei e ele respondeu, utilizando-se inclusive do conhecimento da secretária de Saúde, Arita, sobre os leitos de UTI que são financiados pela União. O Estado entrou com uma ação exigindo que a União refinanciasse esses leitos. E aparentemente foi dado ganho de causa. É isso, né? Sim, foi dado. São quantos leitos, secretário? O senhor sabe dizer? Eu sei que o senhor não é o secretário de Saúde. Eu não teria neste momento, ou seja, porque, como eu coloquei, eu tenho acompanhado, ou seja, nós aumentamos o número de leitos, mas eu estou hoje muito focado em outras frentes que não é do leito. Então, qualquer tipo de dado que eu colocaria aqui seria, de alguma maneira, arriscado por não ter o número exato, né? Eu fico à disposição para trazer adiante, mas gostaria assim da gente, porque não de alguma maneira eu posso criar um número diferente aqui, e eu estou no ponto muito mais neste momento preocupado em buscar alternativas que a gente consiga preparar para a retomada econômica e continuar com as ações que nós temos feito de reformas importantes. Você veja que em momento algum
uma pandemia, com isso, aquilo. Ontem nós fizemos uma grande vitória, que foi a questão da reforma da Previdência dos militares, que é algo que se soma às grandes transformações, às grandes reformas que o Estado do Rio Grande do Sul tem feito frente e em comparação o nível estadual e o nível federal. Secretário, eu vou ainda lhe fazer mais um questionamento sobre essa questão dos repasses, porque eu ouvi várias críticas ao governo do Estado dentro desse conjunto de falas aí, como onde foi aplicado o dinheiro da saúde, e algumas das críticas que foram feitas ao governo do Estado, que ele teria utilizado esses recursos que foram repassados para colocar a folha de pagamento em dia. Eu lhe pergunto, qual que é a origem do planejamento para pagar a folha em dia? A origem do planejamento para pagar em dia foi uma série de reformas que nós fizemos, desde diminuição de custo, em termos da qualidade do custo, ou seja, de gastar bem, diminuir despesas, efeitos, as reformas que nós fizemos, que já deram resultado na questão da Previdência, e também tivemos a ajuda da União, a partir do investimento do Congresso Nacional, para fazer frente às despesas da queda de arrecadação do Estado. Não quer dizer que essa ajuda também ajudou a botar o salário em dia, até porque o salário do Rio Grande do Sul, dos estados do Rio Grande do Sul, dos servidores, estavam mais de 50 meses atrasados em termos dos salários, ou seja, não foi de uma hora para outra que atrasou e colocou em dia. Foi uma caminhada de 2 anos que nós fizemos, ou seja, nós tivemos uma reforma administrativa que reduziu 700 milhões em despesa. Então, falar que foi a ajuda é de maneira muito simplória, né? Teve a sua contribuição, não digo, mas é de maneira muito simplória achar que foi a ajuda do governo federal que colocou o salário em dia. De alguma maneira, questionar a inteligência das pessoas que trabalham no setor público do Rio Grande do Sul em termos de ter de maneira tão simplória essa explicação. Dentre as ações que foram tomadas pelo governo do Estado, está essa que foi votada ontem na Assembleia, que o senhor mencionou, relativa aos militares. Nós recebemos aqui no programa o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, falou sobre o envio da proposta. Depois nós tivemos o contraponto aqui de entidades de classe e parlamentares que se colocam ou que se manifestaram criticamente a ela. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o saldo disso e por que o governo do Estado, a título de esclarecimento, por que o governo do Estado optou, ao invés de seguir a alíquota federal, criar uma própria ou estabelecer um marco próprio para os servidores aqui da segurança pública? Por uma coisa bem simples, justiça, né? Você não pode imaginar, já os militares, eles já têm uma série de... Nós entendemos que os militares têm a sua periculosidade, têm as suas características especiais da profissão, que já estão garantidos pela integralidade, pela questão de outras vantagens e não na questão da Previdência. Nós não poderíamos admitir que você tinha, na verdade, uma maneira da Previdência com os civis e outra para os militares, porque justificar a questão da alíquota da Previdência dos militares ser mais baixa porque eles têm características especiais na sua profissão, de alguma maneira você também negar, porque eles já têm alguns outros benefícios em termos de paridade, integralidade e assim por diante, né? Então, ali é que se coloca os benefícios da característica de cada profissão. Por outro lado, nós achamos que é muito justo, ou seja, e não só para comparação de maneira isonômica junto com os civis, mas também da maneira com as próprias carreiras dos militares, onde os maiores descontam mais, os menores descontam menos, né? Ou seja, nós temos que parar no Brasil da questão de você ter uma inversão em termos de tributos, ou seja, os que ganham menos pagam mais, os que ganham mais pagam menos. Esse é um problema do Brasil histórico, né? Nós, desde o primeiro momento, achamos que o modelo da reforma da Previdência dos militares em nível federal que veio das alíquotas, ela era injusta e perenizava distorções que não condizem com a atual realidade. Até porque, volto a insistir, as características dos militares, policiais militares, já está, pela sua especificidade, já está garantida
por outros instrumentos e não pela questão da Previdência. Então, a questão maior do processo da Previdência militar é justiça, né? Justiça em termos de você ter algo que permita, de maneira progressiva, na questão da Previdência. Secretário, uma última pergunta relativa a uma área que o senhor tem atuado de forma bastante incisiva, que é a questão da digitalização do governo. Eu gostaria de saber como é que o público faz para acompanhar o processo de vacinação por meio da internet, nesse momento em que todas as atenções se voltam para a imunização, o recebimento de novas doses aí, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca. E eu gostaria de um comentário sobre o Te Cuida, que é um aplicativo do Estado. Vamos lá, né? Primeiro acho que é importantíssima a pergunta, eu acho que o Rio Grande do Sul tem que ter orgulho, os gaúchos têm que ter orgulho, que o estado do Rio Grande do Sul hoje é o estado que está entre os primeiros, segundo lugar, ou seja, porque você tem o ranqueamento e três estão, de maior transparência em termos dos números da pandemia. Não só na questão do aspecto de dinheiro, mas também na questão dos leitos, na questão da ocupação de hospitais, nos números da pandemia. Desde o primeiro momento que se começou esse processo da pandemia, e o governador Eduardo Leite ele é muito comprometido, porque você não pode fazer gestão sem ser gestão baseada em fatos e dados, gestão baseada em evidência. Então você tem que ter números. E desde o primeiro momento nós investimos muito maciçamente para ter portais de transparência, portais de vacinação, questão dos leitos, a própria comunicação digital e o que permite tudo isso. E também com a própria questão da vacinação, ou seja, você tem hoje um acompanhamento da vacinação pelo site informativo das ações do Rio Grande do Sul, que é o coronavírusrs.gov.br, né, onde você acompanha ali todas as informações da pandemia, inclusive das vacinas, como também o Te Cuida como instrumento, né? Secretário, com relação, houve uma autorização por parte da Assembleia, e essa é a última pergunta, que o nosso tempo está no fim. Houve uma autorização da Assembleia, um crédito suplementar para compras de vacinas por conta própria do governo do Estado. Como é que está o andamento disso? Existe algum tipo de planejamento nesse sentido? Não, ele tá garantido no orçamento. O orçamento é com a Secretaria de Planejamento. Nós abrimos o instrumento de orçamentário, tem os recursos garantidos e nós temos aí negociações com algumas fabricantes e conversando. O que tem acontecido é que a maior parte dessas fabricantes tem priorizado, né, num primeiro momento, ir ao máximo a discussão com o governo federal no Plano Nacional de Imunização, que nós concordamos, ou seja, o Brasil sempre teve uma característica muito grande de ter um Plano Nacional de Imunização muito forte, muito bem organizado e que atendia um dos maiores do mundo, né? E nós temos mantido essas negociações abertas, com recursos garantidos, com orçamento garantido para aquisições, mas também pressionando que o Plano Nacional de Imunização ele efetivamente aconteça, né? Nós temos aí algumas organizações, elas dizem, ou seja, vão estressar a negociação com o nível federal, porque para elas é importante que esteja para o nível federal, para uma série de questões de garantias e assim por diante, para depois, havendo a possibilidade, abrir para os estados, como houve até a questão no Congresso Nacional de uma abertura, né, de uma autorização para compra em termos de estados e municípios. No entanto, o que a gente tem visto é que a própria... Não é só uma questão de querer comprar, né, e de ter orçamento, é uma questão também de ter fornecimento. Nós temos hoje uma corrida mundial pela vacina. Eu vou aqui confessar, né, eu digo assim, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou chileno, né, e brasileiro. No Chile você teve um projeto planejado, né, claro, um país bem menor, mas da população do Rio Grande do Sul e tal, que hoje já está vacinando as pessoas com mais de 50 anos com comorbidades, ou seja, então houve um planejamento em nível central, nacional, de fazer um plano nacional de imunização, negociando com as empresas e garantindo isso. Acredito que nós temos que caminhar rapidamente para o processo de vacinação, porque é o processo de vacinação que vai garantir com que você tenha diminuição da pressão sobre o sistema de saúde e com isso também permitir que nós possamos retomar a economia.
A retomada da economia está diretamente relacionada com a nossa capacidade, em termos de país de organização, para garantir vacinação e garantir velocidade nesse processo de imunização do país. Muito bem. Secretário Cláudio Gastal, gostaria de lhe agradecer muito a participação aqui no programa. E já eu acho que podemos fixar essa data como uma data padrão das suas participações, né? Ano que vem de novo. Mas eu espero recebê-lo outras vezes aqui antes dela. Podemos estabelecer essa como uma data específica. Com certeza. Lhe agradeço e deixo com a última palavra. Eu gostaria muito, Guilherme, muito, ou seja, a gente, claro que a pauta da pandemia é muito latente, mas eu acho que nós temos tantas coisas que estão também acontecendo mesmo na pandemia, o governo não parou, ou seja, nós avançamos na licitação, na concessão da 287, que eu tive aí apresentando no meu primeiro entrevista com vocês num debate em 2019, apresentando o Plano RS Parcerias, ou seja, a 287 foi licitada, estamos caminhando agora para a privatização da CED, da CEG, da CET, mais 1.025 quilômetros vão ser concedidos de rodovias, ou seja, o governo não parou, tem a pandemia, mas nós continuamos com o nosso norte em termos de competitividade que passa por melhoria da infraestrutura, melhoria do sistema tributário do Brasil e a desburocratização. Eu coloco que, só para eu apresentei uma primeira vez com você aí o Descomplica, que era a desburocratização, onde nós tínhamos 22 mil decretos, hoje nós só estamos com 1.500 decretos, né? Nós derrubamos mais de 20 mil. Né? Então são coisas que na pandemia não caram, mas é que a gente continua fazendo para focar o Rio Grande do Sul num eixo de competitividade, conseguir atender a demanda da sociedade com melhor qualidade de vida e desenvolvimento. Aliás, lembro da ocasião que o senhor participou aqui falando sobre as concessões e o seu esforço de tentar explicar para a deputada Sofia Cavedon o que isso representava. Não, eu explico para ela que eu participei do governo federal na época da presidente Dilma. Elas fizeram 3 aeroportos concedidos para iniciativa privada. Um dos exemplos de PPP... a lei das PPPs surgiu durante o governo PT. E a PPP premiada pelo Banco Interamericano é uma PPP do Hospital de Salvador, que foi feito pelo Jacques Wagner, governador do PT. Pessoas que sabem que é importante novos modelos de gestão. Né? Secretário, muito obrigado aí pela sua participação e o nosso programa sempre está de portas abertas. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, secretário Cláudio Gastal participando aqui do Cruzando as Conversas, abrindo o programa de hoje. É importante ter a análise dele sobre esse momento. É um secretário com uma característica transversal, que afinal de contas cuida do planejamento estratégico e as ações do governo como um todo, fazendo uma espécie de análise conjunta. Então é sempre bom ter essa amplitude de análise, ainda mais num dia como esse em que nós tivemos manifestações com relação ao governo do Estado. Nós vamos fazer um break. Na sequência, nós temos as participações do vereador de Porto Alegre, do PSDB, Ramiro Rosário, também do empresário e engenheiro Alex Efremides, para continuar falando sobre a pandemia e a economia. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta. Segundo segmento do Cruzando as Conversas de hoje. Nós tivemos a primeira parte do programa, participação do secretário de Gestão, Planejamento, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal. Amanhã nós vamos ter uma entrevista com o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, que tinha sido originalmente planejada para segunda-feira, mas nós tivemos o turbilhão Lula e daí nós tivemos que mudar a pauta. Nós vamos falar sobre o decreto restritivo aí, que foi anunciado pelo governador ainda na semana passada e que ensejou toda essa discussão que nós estamos vendo aqui, culminando na manifestação de hoje à tarde, lá na frente do Palácio Piratini. O secretário Cláudio Gastal teve a oportunidade de comentar sobre a manifestação. A RDC TV esteve hoje de tarde lá na frente, fazendo a cobertura, o portal RDC, apresentado pela Yasmin Luz, pelo Cláudio Andrade. Eu estava participando aqui do estúdio comentando. A Melanie Rupental, jornalista voltando de férias, esteve lá falando com os manifestantes. A RDC ficou em cima
da mobilização, é fato que tem implicações, que tem importância, nós trazendo aqui tudo relativo a ele, inclusive a carreata, e continuamos falando sobre isso agora aqui no nosso programa, que tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também Colombo Eventos, também atendendo agora a Colombo através das cargas e dos fretes. Vocês acompanham a Colombo através do perfil nas redes sociais. Cruzando as Conversas pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também agora através da Claro Fibra TV no canal 524 e mais 6 cidades, dentre elas Gramado, Canela, Torres e Guaíba. O nosso programa também está disponível através do formato de podcast. Você encontra lá no nosso site rdctv.com.br, clique na aba podcasts, procure o Cruzando as Conversas na íntegra e você também pode mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Nesse segundo segmento, continuamos a falar de pandemia e de política e das manifestações ocorridas hoje, compensações para o setor econômico que está paralisado em virtude do decreto da bandeira preta. Para tratar deste tema, nós temos a participação do vereador pelo PSDB de Porto Alegre, Ramiro Rosário. Ramiro, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Guilherme, boa noite a todos os ouvintes, também aqui telespectadores da RDC, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito bem, e o empresário e engenheiro Alex Efremides, que esteve na liderança aí, participando hoje do evento aí, da manifestação contra as medidas restritivas. Alexis, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Nós sabemos que esse programa tem uma audiência de grande qualidade de informação, grande qualidade intelectual. É sempre um prazer falar aqui. Muito obrigado pelo convite novamente, Guilherme. Um prazer rever o Ramiro, já fazia um tempo que eu não vi o Ramiro. Eu diria que hoje o movimento, as manifestações, elas não tiveram liderança, elas não foram organizadas, viu? Elas foram uma espécie assim de espontaneidade da população que foi se juntando, foi se organizando e a coisa cresceu enormemente e cresceu de uma maneira incrível. A demonstração de como tem pessoas que não estão mais aceitando passivamente essas imposições que para grande parcela da sociedade não tem feito sentido a sua aplicação. Eu vou lhe pedir uma coisa, Alexis. Eu vou lhe pedir uma coisa, Alexis, antes de a gente prosseguir no diálogo. A tua câmera está fazendo com que na tela você fique bem abaixo de mim. Tu consegue enquadrar ela um pouco mais, pegando um pouco mais do ângulo do seu corpo, só para ficar na mesma altura que eu? Vamos ver se tu consegue. Para deixar mais bonitinho, inclusive visual, senão parece que eu estou em cima de ti. Que tal? Vamos ver. Agora ficou 100%. Agora ficou 100%. Agora estamos equilibrados. Muito bem. Eu pedi para a produção cortar aí uns pedaços da manifestação que se deu hoje na frente do Palácio Piratini. Eu vou pedir para colocar na tela e eu vou começar pelo Alexis. Ana, consegue colocar aí para nós o vídeo? Então tá aí as imagens, vocês vejam aí, houve uma concentração de pessoas depois da carreata, elas ficaram durante uma boa parte da tarde, se não a tarde toda ali, diante do Palácio Piratini, exigindo aí a reabertura, a flexibilização da bandeira. Alexis, fala um pouco sobre o movimento. Pode deixar as imagens na tela, Ana. Excelente, excelente. Imagens muito bonitas, tá? Seria até bonito se aparecesse daqui a pouco uma imagem do que tinha atrás das grades da lateral direita do Palácio Piratini. Para quem olhasse ali, veria o que aparentemente, assim, pelo tamanho, devia ser pelo menos uns 60, 80 policiais da tropa de choque, aguardando uma eventual, digamos assim, um eventual acirramento dos ânimos, que felizmente não aconteceu. Porto Alegre tem sido uma cidade onde as manifestações têm sido extremamente pacíficas, ordeiras e bastante democráticas, né? Então, inclusive a Brigada Militar... Mas vocês achavam que a Brigada Militar ia baixar o porrete em vocês, Alexis?
Olha, nós nunca achamos isso, mas quando nós vimos a tropa de choque atrás daquelas grades, assim, olha, tio, uns 60, 80 policiais, aquilo realmente tem um caráter intimidatório. Então, se alguém estivesse com alguma ideia errada de expandir alguma agressividade na manifestação, se alguém tentasse repetir o que fizeram no Capitólio em Washington, e invadir o Palácio, né? Mas não me A brigada parecia estava ver, eu ali devo para que dizer, isso não acontecesse, né? não me parecia, apesar do clima de indignação, não me parecia haver por parte dos manifestantes ali presentes essa disposição. Não, não havia mesmo, não havia. Felizmente não havia. Então foi uma manifestação que com certeza entrou para a história de Porto Alegre, porque aconteceu assim de uma maneira natural, como se fossem duas manifestações simultâneas. Houve uma concentração de pessoas indignadas com a impossibilidade de exercerem sua atividade profissional, e foram para lá. Nós estimamos lá cerca de 3 mil pessoas tenham passado por lá a pé. E, além disso, se consolidou também uma carreata que veio de vários locais de Porto Alegre, teve carros partindo do aeroporto Salgado Filho, teve concentração de veículos na Avenida Farrapos e em outros locais, e isso veio vindo. Teve pessoas, então, de automóveis, nós estamos em alguma coisa entre 4 a 5 mil automóveis passaram por lá. Essas cenas das motos, isso aconteceu bem no começo, quando essas motos abriram o início da carreata, já chegando ali pelas 2 horas da tarde, ali na frente do Palácio Piratini. Ou seja, a quantidade de pessoas é algo assim impressionante. E isso é um balizador quantitativo muito claro de que a indignação e a inconformidade da sociedade privada trabalhadora, ela é muito grande com essas medidas. Eu vi, eu acho antes que de passar... o governador deveria sim dar uma atenção especial e tentar amenizar e modificar essas atitudes exageradas de controle, me parece. Alexis, uma pergunta que eu lhe faço antes de passar para o Ramiro, para ele fazer a análise dele sobre essas manifestações, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: existe alguma propositura por parte do movimento? Quer dizer, existe uma agenda no sentido de precisamos dessas modificações para poder atuar, mesmo com restrições, flexibilizações aqui e acolá, que permitam a convivência, né, nesse momento. Existe algum tipo de preocupação em relação à saúde, porque é inegável que os hospitais estão absolutamente abarrotados de pessoas. Ontem foram 12 mil novos registros de casos aqui no Rio Grande do Sul. Não existe sistema de saúde que dê conta de 12 mil registros de contaminação, porque 12 mil registros, uma parte certamente vai desenvolver a doença numa forma mais gravosa, uma parte vai para o sistema hospitalar está lotado, hospitais públicos e privados estão cheios. Como é que faz para equilibrar as duas coisas? Porque, sim, existe a necessidade de sobrevivência do setor econômico. Ao mesmo tempo, existe a necessidade de se conter a pandemia. Como é que se joga as duas coisas ao mesmo tempo? Vocês têm algo a propor nesse sentido? Existe. Porque aqui vai um ponto que eu critiquei hoje à tarde, ok? Aqui, eu me manifestei solidariamente, compreendendo a necessidade de manifestação, porque, de fato, o sistema econômico está absolutamente exaurido. Portanto, a indignação é mais do que justificável, né? E a falta de políticas efetivas de compensação me parece algo fundamental aí. Mas, ao mesmo tempo, eu notei que não havia ninguém ontem, aliás, hoje, pedindo, por exemplo, vacinação, que é básico, é fundamental para que se tenha um mínimo de estabilidade. Então, eu lhe deixo com a palavra para responder.
Bom, a necessidade de vacinação ela é praticamente consenso em todos os setores da sociedade. Convenhamos, a vacinação já comprovadamente ela tem resultados, já, nesse pequeno período já de aplicação em outros países com maior intensidade, já se notou redução da curva de novas contaminações, então isso é quase unânime. Então, existem uns setores, e são poucos, que são os chamados negacionistas, e esses negacionistas tem opiniões bastante, me parece, equivocadas em relação à pandemia, no sentido de que vacina não funciona, vacina não está testada. A gente entende esses pontos de vista, a gente entende a angústia que dá utilizar um medicamento não devidamente testado, como na praxe médica, mas nessa situação não há outra alternativa. Então, negar a vacinação me parece algo bastante fora do bom senso. Agora, nós temos que entender que, por mais que ainda exista pandemia, por mais que ainda existam números e necessidade de hospital, existe, primeiro, uma impossibilidade prática de simplesmente fazer com que as pessoas não trabalhem. Isso é uma impossibilidade prática. Não existe paliativo para isso. Não há como simplesmente famílias receberem 250, 300 reais e sobreviverem com isso. Ou seja, não adianta o governo do Estado confortavelmente, na sua situação, os servidores públicos confortavelmente recebendo seus salários, que são bem acima do que já receberia normalmente o trabalhador do setor privado, e ainda assim dizer que pare e pronto. Isso é impraticável. Então existe uma impraticabilidade real. O que cabe ao governo? Tentar evitar medidas de expansão da epidemia, ao mesmo tempo em que não tente inviabilizar a subsistência das pessoas, dos cidadãos, dos trabalhadores privados e dos seus negócios, em especial os pequenos negócios, que são esses que estão quebrando, falindo irrecuperavelmente. Quais são as propostas que têm balizado a maioria dos manifestantes? Primeiro, as empresas têm adotado políticas higiênicas e profiláticas. É verdade. Assim como os supermercados que estão abertos e isso está sendo aplicado. As outras empresas também estão fazendo isso, mas são prejudicadas, mesmo cumprindo todas as regras que foram solicitadas pelo governo, e agora recebem a ordem de fechar por não serem setores essenciais. Gente, ou seja, na visão de vocês, o setor econômico está sendo punido. O setor econômico está sendo punido depois de ter seguido todas as regras que foram demandadas. Tudo foi seguido, todos os prazos foram cumpridos de maneira cidadã, de maneira de civilidade. E depois recebe-se aqui a resposta: fechem novamente. É impraticável. Bom, paralelo a isso, é inegável um fator que nós temos que salientar. Existe, em paralelo com isso, uma inconformidade com a atuação do governo durante a epidemia, nesse primeiro ano de epidemia. Porque todo mundo sabe, isso está na imprensa, está divulgado, que vieram mais de 2 bilhões para o governo estadual. E o governo estadual, ao invés de fazer o prometido, que seria primeira medida mais sensata, fazer testagens em massa, porque para separar os contaminados dos não contaminados. Hoje está se fazendo uma quarentena com pessoas não contaminadas, baseado no princípio de que não se sabe se elas estão contaminadas ou não, e mesmo pessoas contaminadas sem sintomas poderiam contaminar outros, mesmo sendo assintomáticas. Então, ao invés de fazer uma testagem, que isso iria dar muito mais cabedal de informação, métricas adequadas, o governo não investiu nas testagens massivas. Segundo, o governo não cumpriu a promessa de ampliar o número de leitos em quantidades realmente importantes para quando e eventualmente se chegasse numa situação como agora. Pelo contrário, enquanto a sociedade civil está depauperada, passando fome, devendo, perdendo seu patrimônio, perdendo seus bens, vendendo automóveis, vendendo o que tem, destruindo vida de décadas de construção de uma vida,
tudo isso sendo jogado fora. Enquanto isso, eles olham para o lado e veem os seus vizinhos do funcionalismo público recebendo em dia. Tudo bem. Poxa, antes da pandemia, recebiam atrasados, porque o caixa do Estado não estava conseguindo cumprir a tempo. Alex. Com a pandemia, o dinheiro que era para ser utilizado para ampliar a rede hospitalar e as UTIs foi utilizado para manter os salários em dia. Alex. Então, essa percepção da sociedade, ela é clara, e há uma insatisfação por isso também. Vamos ouvir o vereador Ramiro Rosário, que eu tenho certeza tem muito a dizer sobre tudo isso que tu falaste. Ramiro. Perfeito. Mais uma vez, boa noite a todos aqui. Eu quero reforçar, na verdade, três situações aqui. A primeira, que eu respeito o perigo do vírus. Respeito o que ele significa e a sua capacidade letal e a sua capacidade de superlotar nossos hospitais e unidades de saúde. Segundo, que eu sinto cada vida que é perdida. Eu sinto, assim como todos vocês que estão acompanhando, cada parente, cada vizinho, cada colega de trabalho que é necessário se internar e acaba indo para uma UTI, acaba sendo entubado, sofre com os efeitos do vírus. E eu sinto também por cada emprego que é perdido, por cada estabelecimento que é fechado, por cada oportunidade de trabalho que é perdida. Então, nós estamos, na verdade, e eu acho que é importante sempre reforçar isso, que for possível, que for necessário, que nós todos estamos no mesmo barco. E tudo que acontece em Porto Alegre não é uma prerrogativa apenas da nossa cidade, nem do nosso estado e nem do nosso país. Todos os movimentos, todos os estilos de reação ao vírus de cada pessoa, grupo de pessoa, ele parece se replicar em todos os cantos do mundo. Recentemente teve um vídeo do Benjamin Netanyahu, onde ele fez ali uma sátira de diversos personagens que parece que estavam aqui no Brasil, pessoas que a gente vê aqui no Brasil, que a gente acaba conhecendo aqui, como bem disse aqui o Alex, os negacionistas, as pessoas que acham que tem algum chip na vacina, o especialista de WhatsApp, o especialista de rede social, que sabe mais do que todos os outros. Então, os mesmos perfis de reação ao vírus que nós vemos aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil, eles se replicam em todo o mundo. Porque esta é uma pandemia mundial. O problema que nós enfrentamos hoje é um problema enfrentado por todos os países do mundo. Agora, inclusive, li uma matéria recentemente de uma pequena ilha paradisíaca no Caribe, que teve o seu primeiro caso nessa semana. Daí o governo já está lá buscando ver como é que vai fazer as medidas de contenção, enfim, para evitar com que o vírus se alastre na ilha, que deve ter o tamanho aí de população de um bairro pequeno em Porto Alegre. Então, é um problema mundial. E a manifestação de hoje, ela é um reflexo também da forma como cada pessoa reage a cada uma das situações impostas. Eu quero deixar bem claro que isso, falo com muita transparência, o governador é do meu partido, mas eu falo desse assunto com muita tranquilidade e transparência, porque já falei isto para ele, para o seu governo, e falo isso também na imprensa e nas redes sociais. Eu sou favorável à retomada imediata da cogestão, para que Porto Alegre possa aplicar os seus protocolos de bandeira vermelha, se for o caso, se for o entendimento da Prefeitura de Porto Alegre. Eu vejo que as restrições da forma como estão impostas, elas não vão atingir o resultado esperado, alcançar o resultado esperado pelos governos. Embora devemos reconhecer que é uma prática adotada praticamente em todo o mundo e por muitos governantes de direita, governantes conservadores, que nós respeitamos, como foi o caso próprio agora colocado do Benjamin Netanyahu, Boris Johnson e tantos outros. E a manifestação, ela foi uma manifestação grande, realmente, se houve ou não organização, ela representou ali um interesse de boa parte daquelas pessoas que, como bem disse aqui o Alexis, precisam do trabalho para botar o seu sustento na mesa, precisa do trabalho para poder honrar com seus compromissos, não são pessoas abonadas que vivem de renda, ou então servidores públicos que estão recebendo o seu salário. O secretário Cláudio Gastal, antes da manifestação do Alex,
o secretário Cláudio Gastal, só para botar uma pimenta aqui, só para né, fazer com que o debate renda. O secretário Cláudio Gastal, por antecipação, ele respondeu à fala do Alexis, dizendo que isso viu, Alexis, isso seria desconhecer, rir da cara de quem trabalha no setor da administração pública. Pode continuar, depois eu vou pro Alex. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre... Queria que tu falasse um pouco, Ramiro, sobre essa outra crítica que o Alexis fez sobre a questão das UTIs, que o Cláudio Gastal também mencionou na entrevista dele. Vai, Ramiro. É importante só reforçar aqui que houve, na verdade, uma manifestação hoje, onde nós vimos ali boa parte da força produtiva, das pessoas que querem ter a possibilidade de retomar o seu trabalho com dignidade, né? Eu acho que vale sim a crítica ao setor público. Eu sou do setor público, um agente político, ele é um membro do poder público, da área pública, e a realidade é que nós temos nichos dentro do setor público que vivem totalmente em outra realidade. Vocês mesmos acompanharam essa semana, aí, nos últimos dias, o Poder Judiciário criando mais um benefício, mais um auxílio para quem já ganha mais de R$30 mil por mês. Então, aquele tipo de circunstância, de situação completamente absurda e que indigna ainda mais a população. Serve como uma calócia aqui, como gasolina na fogueira, para poder inflamar ainda mais o sentimento de descontentamento de parte da população. Tinha muitos meus amigos hoje nas manifestações, vi também muitos políticos, vi também muitas pessoas que estavam lá por outros interesses muito mais partidários e de interesse de objetivo de poder do que qualquer outra coisa, mas a maior massa, a maior parte das pessoas que estavam lá, sem sombra de dúvida, são pessoas que precisavam fazer a sua voz ser ouvidas, precisavam fazer com que a sua voz chegasse mais longe e não via isso acontecer ou não se sentia representada pela classe política de forma geral, pela imprensa, enfim, né, acabaram chegando a esse ponto de ir para a rua. Ramiro, tu diz que tu é contra o mantenimento da bandeira preta sem a cogestão. Como é que faz com o sistema de saúde? Porque nós assim, temos, na verdade, criar UTI, eu até coloquei nas minhas redes sociais hoje, as pessoas banalizam a ideia de criação de UTI como se fosse enfiar uma maca num canto e dar um cano para alguém enfiar na boca do paciente que chega. Não, UTI é uma coisa complicada, precisa de equipamento, precisa de gente treinada, né? Existe uma falta muito grande de profissionais, de material humano, né? O procedimento de intubação não é um procedimento fácil de ser feito, né? Ele é um procedimento de risco, mesmo médicos com experiência muitas vezes se recusam ou rejeitam fazer intubação porque não se sentem qualificados para tanto. E intubar um paciente não é que nem colocar um canudo, né, no todinho. Então, quer dizer, vamos criar novas UTIs? Sim, mas vamos lá. Ao mesmo tempo, se tu não conter a onda de propagação da doença, todas as UTIs novas que serão criadas vão ficar cheias logo. Você vai ter que ficar criando UTI, até o fim dos tempos. Não é fácil. Eu sei que existe um limiar aqui, que precisa ser encontrado. Ao mesmo tempo, eu compreendo. Não dá para ficar 2 meses parado, como o ano passado, com os negócios todos indo para o brejo. Porque nós já tivemos um déficit enorme de empresas quebrando ano passado. Vai lá, Ramiro. Depois devolvemos para o Alex. Perfeito, Macalossi. O que tu estás falando aqui, claro, para nós que já estamos lidando com esse dia a dia e com as informações, parece um tanto óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tu disseste muito bem aqui, criar uma UTI não é instalar os dedos e colocar um equipamento simplesmente. Existe uma série de circunstâncias e recursos humanos e insumos que são necessários para manter a UTI em funcionamento. Porém, é preciso também admitir outras questões aqui. Nós não estamos falando para liberar geral, não é isso, né? Protocolos rígidos, sim, protocolos que sejam factíveis de serem implementados pelos estabelecimentos, mas manter os estabelecimentos abertos e seguir fazendo as ações de conscientização,
a conscientização, inclusive, através da publicidade, que até buscaram, no ano passado, demonizar a publicidade institucional do poder público, e ela precisa ser feita, inclusive, para alertar a população e alertar sobre o bom uso dos protocolos, de como é que eles funcionam, e mais do que isso também fazer a fiscalização em loco. Nós temos aí diversos cases que são famosos de pancadões, de festas, de aglomerações, que são, obviamente, um grande foco de disseminação do vírus e que me parece que em algumas circunstâncias, nem tanto aqui na nossa cidade, é verdade, mais para o centro do país, mas aqui acontece também, não podemos negar isso, que há uma série de localidades e de eventos que acabam sendo feita vista grossa pelo poder público e que lá não chega a fim de coibi-lo. Mas eu quero repetir o que eu disse antes, não sou a favor do liberar geral, mas não sou a favor das restrições como estão colocadas. Hoje mesmo promovi aí uma live, uma reunião junto com o Paulo Cruz, presidente do Sindlojas, onde o Paulo trouxe 2 dados muito importantes. Dentro do setor lojista, do setor do varejo da nossa cidade, esse tipo de restrição que nós estamos vivenciando hoje impactam em 30% dos estabelecimentos e em 100% da sua capacidade operacional. Portanto, 30% dos estabelecimentos acabam fechando devido a esse tipo de protocolo hoje aplicado. Porém, o vírus, as pessoas, a circulação da cidade só reduz em 8%. Então, na verdade, nós talvez estejamos colocando um remédio que é muito mais danoso ao corpo do paciente do que propriamente o resultado ali de se atingir a diminuição da circulação do vírus na cidade. Mas eu quero também deixar claro que tanto e onde é que está essa circulação? Onde é que está a maior parte dessa circulação, então? Perdão, não ouvi, Macalossi. Onde está a maior parte dessa circulação? Se a circulação nesse setor é muito pequena, onde é que está a maior parte? É no transporte público? O que dá para fazer? Não, o que nós estamos colocando aqui é que a circunstância de hoje da cidade, a bandeira preta como está colocada, segundo o dado do Sindlojas, a circulação de pessoas diminuiu em 8%. Apenas 8%. Sim, mas o movimento nas ruas é grande. Muito bom. Sim. Por isso, é mais um motivo para nós retomarmos aos protocolos de bandeira vermelha, na minha avaliação, seguindo protocolos rígidos, obviamente, e fazendo com que os estabelecimentos possam permanecer abertos por horário estendido, inclusive, e que a população possa seguir com uma quase normalidade, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano, mas com os protocolos sendo mantidos tanto pelo indivíduo, pelo cidadão, aí é que pessoa, é possível, responsável que deve ser, e também Ramiro, o protocolo. Oi? Como é que faz para ter quase normalidade com um hospital com 120% de ocupação? Como é que faz, perdão, Macalossi? Como é que faz para criar um clima de quase normalidade com um clima de absoluta inormalidade em um hospital com 120% de lotação? Esse é o ponto. Eu sei que é complexo, mas nós aqui não estamos para analisar coisas fáceis, né? Macalossi, essa dúvida todos os líderes mundiais estão buscando nesse momento. Né? Para essa resposta, todos os líderes mundiais estão buscando nesse momento. O fato é que as restrições que estão sendo impostas terão efeitos danosos também na questão econômica, né? E por isso que eu defendo a retomada da cogestão para a adoção de protocolos de bandeira vermelha, que a gente possa manter os estabelecimentos abertos por um horário maior de tempo, mas seguindo protocolos rígidos e com todas as ações de conscientização à população e também da fiscalização que precisa ser feita. Inclusive no âmbito municipal aqui, Macalossi, há uma série de medidas que a Prefeitura de Porto Alegre precisa tomar também. Né? Até faço o convite aqui a todos que se interessaram hoje na manifestação à tarde, que possam conhecer também as 7 medidas de auxílio aos empreendedores que nós protocolamos no dia de ontem, encaminhamos ao prefeito Sebastião Melo para análise pelo Poder Executivo. Não é um projeto de lei, porque o vereador não tem a prerrogativa legal de propor o que está constido ali no material, mas sim um projeto indicativo, que são 7 medidas que, na nossa avaliação, podem ser aplicadas em Porto Alegre, porque já estão sendo aplicadas em outros municípios, muito especialmente na capital mineira, Belo Horizonte, onde há mais de um mês tais medidas já estão vigorando.
Então, são medidas factíveis, racionais e plenamente aplicáveis à realidade de Porto Alegre, que vão desde a questão da prorrogação de alvarás sanitários e de localização de empreendimentos de médio e baixo risco na cidade até dezembro de 2024, como também o parcelamento do IPTU 2020 e 2021 também até dezembro de 2024, e uma série de outras questões importantes para a cidade que auxiliarão os empreendedores e também a retomada econômica da nossa Porto Alegre. Posso aqui ficar a critério de vocês também aprofundar cada um dos 7 itens. Vou deixar agora o Alexis fazer aqui as suas ponderações, depois eu devolvo para ti e tu aprofunda elas, ok, Ramiro? Para distribuirmos bem o tempo. Perfeito. Eu tenho certeza que o Alexis tem coisas a dizer. Vai lá, Alexis. Tenho sim, e o Ramiro está falando mais do que eu, hein? Olha só. Vamos lhe compensar Guilherme, agora. Vai lá, Alexis. Vamos lá, vou ter que usar aquele cronômetro de enxadrista. Não, mas olha aí só, também é ficar com o primeiro... regramento eleitoral, que é muito chato. Vai lá, Alex. Eu não posso regrar nada. Eu sou um libertário, então realmente o que eu pretendo, geralmente a minha postura de vida é não ter regras, tá? Quanto menos melhor. Como todos os libertários. Veja bem, eu fico muito feliz de ter ouvido agora do Ramiro essa forte concordância com as ideias que estão norteando essas manifestações tão intensas na sociedade gaúcha e porto-alegrense. Fico muito feliz por isso, Ramiro. Eu imaginava, talvez, uma postura mais crítica e de subserviência às medidas do governo do Estado, até pela questão partidária. Fico feliz por isso, Ramiro. Me surpreendeste positivamente. Quanto à questão que tem que ser salientada, que não foi falada ainda, é que o número dos 30% em comparação aos 8% da circulação citado pelo Ramiro, ele vem de encontro à visão de que grande parte das medidas exageradas que o governo impôs são medidas inócuas, ou seja, elas não geram resultado prático significativo que valham a pena serem aplicadas. E essa percepção cria na sociedade uma sensação muito forte de injustiça. Tá? É claro que no mesmo momento, na mesma semana, o Poder Judiciário ter decretado esse auxílio saúde para servidores do Judiciário de altíssimo ganho, isso, convenhamos, não tem outra palavra para definir isso que não seja escárnio com a sociedade. Escárnio. E isso reforça a ideia que se tem de que sempre que governantes dizem que estão preocupados com os empregos, com as empresas, com a sociedade, isso assume uma imagem de algo falso, de algo mentiroso. Então a sociedade não acredita mais no que governantes da classe política estão fazendo. Estão falando, não se confia mais. A sociedade já recrimina muito a política, infelizmente. Isso está acontecendo cada vez mais. Um outro aspecto que eu quero colocar, que me pareceu muito relevante, é que existe uma tendência hoje, principalmente na grande mídia e nos formadores de opinião que são ligados ao Estado e aos governos, de adulterar alguns conceitos sutilmente para passar uma impressão de que quem não está inteiramente de acordo com as medidas impostas pelos governos é alguém claramente errado. Para começar, alguém que tem alguma discordância em relação a alguma medida, é decretado que essa pessoa é contra a ciência. Isso não é verdade. É decretado que alguém que não usar máscara quando estiver correndo no parque, ele é um negacionista. Isso não é verdade. Isso são mentiras que estão sendo colocadas progressivamente para criar esse jogo de narrativas favorável a quem está no governo. Os governos têm feito isso por vários motivos, mas principalmente, me parece que é uma questão psicológica, de receio dos governantes de serem, em caso de muitas mortes, é o que está acontecendo, de serem culpabilizados, ou de serem, talvez,
terem que assumir a responsabilidade pelas mortes. Então, pelo menos eles vão poder dizer, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Eu entendo, é difícil para os governantes, é difícil. Mas agir de forma draconiana e adotando medidas que visivelmente são insensatas e não geram efeitos positivos, sim, isso gera revolta na sociedade. A sociedade gaúcha, ela é bastante pacífica, ela é bastante ordeira, bastante cumpridora dos decretos. E o ano de pandemia mostrou isso. Nós vimos manifestações violentas em vários locais do mundo, em países e cidades, onde a cultura dominante é uma cultura de mais independência do indivíduo. Nós vimos na Holanda movimentos muito mais agressivos, nós vimos em cidades americanas movimentos muito mais agressivos, e isso não é o padrão aqui, felizmente. Só que chega um ponto que ninguém mais aguenta, compreende? Então, outra frase dessa mesma linha de adulterar a realidade é aquela: nós estamos todos no mesmo barco. Não, nós não estamos todos no mesmo barco. A sociedade vê hoje que o funcionalismo público está num iate de luxo, aquele que não afunda nunca, né? Enquanto a sociedade privada está em botes a remo furados fugindo de Cuba. Compreende? Não estamos no mesmo barco. Na verdade, a sociedade privada está carregando o piano, enquanto que a sociedade pública, a sociedade do Estado, né, ela está numa incrível zona de conforto. Na verdade, hoje, o serviço público vive uma situação mais confortável do que quando não havia pandemia, porque, inclusive, a carga de trabalho diminuiu drasticamente. Ou seja, essas idiosincrasias, essa diferença de tratamento de Estado em relação a setores da sociedade... Eu acho que depende também... Cada vez mais depende da parte do setor público, né? Os servidores públicos que trabalham na saúde, não. Concordo inteiramente. Existem categorias... Não dá para generalizar, né? As categorias... Guilherme, existem categorias que a sociedade civil ainda respeita, que principalmente as forças de segurança, especificamente a Brigada Militar. A Brigada Militar continua tendo um excelente conceito junto à sociedade e não estão tendo refresco, não estão. Muito pelo contrário, a Brigada Militar está muito ativa, né? Até para evitar que em época de pandemia aconteça aumento de casos de violência, roubos, invasões de casas, que seria de se esperar, né? E está sendo muito bem controlado isso. Da mesma forma, os servidores da área médica têm cumprido de maneira bastante diligente. Ou seja, são setores que continuam sendo bem vistos. E, incrivelmente, os soldados e cabos da Brigada Militar, mesmo oficiais, e os trabalhadores do setor de saúde não estão nessas categorias hiperremuneradas como está o Judiciário, que adotou essa medida de mais um auxílio, mais um privilégio em plena pandemia. Tapa na cara de todo cidadão, né? Ramiro Rosário. Tu quer concluir, perfeito, Alex? Tu querias concluir? Vai, Alex, pode concluir, desculpe. Sim, eu concluo com mais umas coisinhas aqui. Foi comentado por ti, Guilherme, que colocar UTIs não é rápido, não se faz num estalar de dedos. Com certeza, você está absolutamente certo. Só que a expectativa da sociedade não é que as UTIs fossem instaladas num estalar de dedos. A expectativa era que, ao longo de um ano de pandemia, isso fosse feito. Mas o governador diz que foi ampliado em 120%. O governador disse que foi ampliado em 120%. Oi? O governador e a sua equipe dizem que foi ampliado em mais de 120%, o maior aumento da história da saúde pública do Estado. Isso não bate com os números divulgados. Isso não bate. Isso aí, para mim, é mais uma narrativa. Tá, mas e quais são os seus números, então, para refutar a fala do governo? Não havia decorado agora. Posso pesquisar e na próxima fala já informo, tá? Então eu vou passar para o Ramiro e tu vai pesquisando aí, então. Ramiro Rosário. Só um comentário aqui, Guilherme. Só um comentário antes do Guilherme. A questão do... Travou? Tivemos uma queda? Eu estou ouvindo tu, Macalossi.
Eu estou ouvindo. Eu acho que o Alexis caiu. Ramiro, as tuas ponderações. Vamos aguardar o retorno do Alexis. Perfeito. Vai. Gostaria aqui de reforçar quais foram as medidas que nós protocolamos ao prefeito Sebastião Melo, Macalossi, de socorro ao empreendedor de Porto Alegre. A primeira, antes eu já havia mencionado a vocês, que é a prorrogação dos alvarás de empreendimentos de baixo e médio risco, tanto o alvará sanitário quanto também o alvará de localização. Isso nem é tanto pelo impacto econômico do custo do alvará, mas sim numa tentativa de diminuir a burocracia existente de um processo como esse, que todos conhecem, infelizmente, e não é uma prerrogativa só da nossa cidade, e também da possibilidade de evitar aí ações de fiscalização, que mais essa penalização possa ocorrer aos empreendedores. O segundo diz respeito ao parcelamento do IPTU dos exercícios de 2020 e 2021 até dezembro de 2024. Com isso, também dando um alívio a todo esse setor que gera emprego e renda na nossa cidade e, obviamente, não abrindo mão de receitas para o município de Porto Alegre. Inclusive, aqueles empreendedores que optaram por fazer o pagamento à vista para receber os 10% de desconto no início agora de 2021, nós colocamos também que deveria, pelo menos, haver, se caso ele queira pagar em dia e à vista o exercício 2021, no final agora deste ano, obviamente deveria receber um desconto adicional, até mesmo por uma questão de equiparidade ali, devido ao outro que não optou e que receberá esse benefício de fazer o parcelamento até o final de 2024. O terceiro ponto seria a anistia das multas aplicadas em decorrência do descumprimento dos decretos de 2020. Isto aqui não é uma novidade também, foi inclusive uma promessa de campanha do prefeito Sebastião Melo, então nós estamos reforçando aqui também esse entendimento, até mesmo porque há um grande pedido e uma expectativa ainda de que seja cumprido pelas entidades representativas de mais variados setores. O quarto seria a redução do ISS, a alíquota mínima de 2% para o setor de entretenimento, porque nós temos aí para grandes eventos, grandes atividades com mais de 2.000 pessoas, a alíquota hoje estabelecida em 5%. A bem da verdade, esse setor da economia hoje já não recolhe nada, né? O ISS não está sendo recolhido, porque esse tipo de atividade não está em funcionamento, não está em vigência, seja com a bandeira que for, desde o início da pandemia, até mesmo por mudanças e hábitos da própria população em resguardo a si próprio, fugindo de aglomerações. Portanto, a nossa expectativa é para fomentar a retomada deste setor e também a retomada da atividade econômica como um todo na cidade, no pós-pandemia, reduzir, portanto, o ISS dessas atividades, que envolve hotéis, espetáculos musicais, cinemas e outras modalidades de entretenimento e diversão pública, para alíquota de 2%. Algo, inclusive, que Curitiba fez, agora Belo Horizonte já fez também durante a pandemia. Curitiba fez antes da pandemia, inclusive, para atrair grandes eventos e competir com a Serra Gaúcha. Quinto, a isenção das taxas para feiras e eventos regulamentados pelo escritório de eventos da cidade. É aquele tipo de taxa que é cobrada, por exemplo, dos organizadores da Feira do Livro para poder realizar a feira na Praça da Alfândega. Ou então aquele tipo de eventos de food park com food trucks e beer trucks que pagam também taxa para poder realizar o evento num logradouro público, numa praça. Então a nossa expectativa é retirar essas taxas, retirar essa cobrança, também para fomentar este ramo da economia na retomada econômica. Em sexto, a isenção da taxa, da tarifa, na verdade, de água e esgoto na cidade, algo que tem sido muito cobrado também pelas mais variadas entidades, também com relação à CE no governo do estado e ao DEMAI aqui em Porto Alegre. É para todo mundo, Ramiro? Não, não é para todo mundo. São para aqueles estabelecimentos que fecharam devido às restrições, que não conseguem arcar ali, honrar com seu compromisso na água e não está conseguindo utilizar. Isso não vai gerar perda de receitas, no caso. E isso já tem sido aplicado por outros municípios. Poderia citar quais? Sim, Belo Horizonte já tem essa previsão, mas aqui nós temos, na verdade, a possibilidade em Porto Alegre, já há outras áreas, já há outros setores, Macalossi, em Porto Alegre, por outros motivos,
que já tem a isenção ou a chamada tarifa social, por exemplo. O que nós estamos colocando aqui é a possibilidade, é uma indicação ao prefeito Sebastião Melo, a possibilidade de empreendimentos que houve ali o seu fechamento ter a possibilidade de não pagar a tarifa de água dos meses onde a restrição imperou. Mas não é só isso. Também colocamos aqui para parcelamento de dívidas existentes até o final de 2024. Vocês imaginem aqui os hotéis ou até mesmo estabelecimentos normais com já um alto consumo de água, um alto consumo no dia a dia normal, até no antes da pandemia, e agora com novos protocolos, novos ritos de higienização, com uma frequência maior de lavagem de roupas, de cortinas nos hotéis, por exemplo. Higienização tem custo, né? De quartos. A higienização tem custo. Então, muitas vezes, esses estabelecimentos não conseguem agora, com a redução das pessoas, mas o aumento desse serviço, não conseguem mais honrar com esse compromisso. Então, nós queremos, pelo menos, que eles tenham a oportunidade de parcelar essa fatura, essa dívida do mês, para até 2024, no final do ano, em dezembro. Você acredita e o sétimo, Macalossi... Vai, complete, depois eu lhe faço a pergunta. Vai. E o sétimo, para encerrar, diz respeito às contratuais de rescisão de contratos de permissionários e concessionários, de logradouros públicos, de espaços públicos como o mercado público e outros que há na nossa cidade, onde aquele permissionário ou concessionário paga também ao município uma espécie de aluguel por utilização daquele espaço, então que ele possa, num período de até 1 ano após o fim do decreto de calamidade pública hoje vigente, não ser despejado, que não possa se invocar essa cláusula contratual do seu despejo, que ele possa, pelo menos, ter a capacidade de se recuperar do pós-pandemia sem aquela espada do despejo sobre ele a cada momento. São 7 medidas, repito aqui, factíveis, racionais, aplicáveis, que não solucionam o problema, mas confortam de alguma coisa e é a mão do poder público estendida a quem gera emprego e renda na nossa cidade. Muito bem, eu acho que são medidas muito interessantes. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo, que é um sujeito extremamente aberto ao diálogo e uma pessoa consciente da necessidade de construção conjunta, buscará atender aí o que for possível, né? Eu acho que é importante construir através das proposituras e o máximo de compensações que forem dadas ao setor privado serão bem-vindas. E eu tenho a informação da produção que o Alexis voltou. Alexis, está conosco? Sim, eu tive que fechar a janela e abrir outra, e aí voltou, tá? Coisas de tecnologia. Alexis, nós temos 3 minutos para o encerramento do bloco, então eu queria que tu completasse Eu vou falar rapidamente sobre essas medidas, então, vou falar de pelo menos 3 medidas que o Ramiro citou. Toda ajuda aos pequenos negócios e aos cidadãos ela é bem-vinda, mas me parece que está havendo uma certa ajuda apenas no sentido de protelamento e não no sentido de sanar o problema. Veja bem, primeira, postergar pagamento de impostos. Poxa, seria muito mais sensato não cobrar esses impostos. As pessoas estão impossibilitadas até de trabalhar, certo? Ou seja, o seu rendimento caiu barbaramente. E como é que o comerciante vai pagar o IPTU da loja apenas porque ganhou mais prazo? Na verdade, nós sabemos que o IPTU ele sofreu um aumento gigantesco na gestão do último prefeito, por iniciativa dele, e além de ter encarecido, a pessoa fica com um imóvel sem poder ser utilizado plenamente, porque as atividades comerciais estão proibidas, e apenas se posterga isso. Qual é a finalidade de postergar esses valores? É para quê? Garantir caixa para pagamento das folhas do funcionalismo? Eu não vejo sentido nisso. Por que não simplesmente elimina o IPTU de 2020? Poxa, quem sabe, hein? Vamos começar a pensar, a sociedade tem que começar a pensar seriamente em redução de impostos. Não em aumento, não em postergação, começar a reduzir. Quem sabe vamos reduzir o Estado, retirar setores do Estado desnecessários, diminuir a quantidade de servidores públicos, vamos readequar o Estado brasileiro a um tamanho normal.
não esse gigantismo exagerado que existe na União, nos estados e nos municípios. A sociedade não consegue mais carregar esse peso, não consegue mais. Então, a mesma coisa vale para a questão do ICM, que também é de postergação, né? As empresas estão quebradas, estão falidas. O que querem que a pessoa faça? Que a pessoa venda o seu carro? É isso? O que o cidadão tem que fazer? Para se manter em dia com tributos? Gente, é surreal isso que está acontecendo. A sociedade brasileira civil quebrou. Um outro aspecto que eu posso comentar nesses últimos segundos ainda é que existe um processo acontecendo de concentração empresarial. As grandes empresas com mais caixa em todos os setores têm mais condições de sobrevivência. Por outro lado, as pequenas não têm esse caixa, não têm os recursos que as grandes têm. Então, cada vez mais nós veremos a inexistência de pequenos comerciantes, pequenos empregadores, que têm lá 5, 10 funcionários, em detrimento e em criação apenas de fortalecimento das grandes empresas que vão ocupar esse espaço, de uma maneira de muito difícil reversão. Nós sabemos que uma economia saudável é uma economia que tende àquele mercado de concorrência perfeita preconizado por Adam Smith. Ou seja, um mercado onde existem tendência a infinitos ofertadores e uma tendência a infinitos demandadores, onde quanto mais o maior o número, quanto mais próximo do abstrato infinito, mais preciso será esse mercado e esse sistema de preços. Isso não vai acontecer mais. Nós estamos vivendo um modelo de concentração econômica e empresarial que vai custar muito caro para a sociedade, mais ainda. Ou seja, eu vejo essas medidas, apesar de bem intencionadas, me parece que elas são muito tênues ainda. Eu não vi o Estado reduzir impostos por causa da pandemia e cortar na própria carne. Eu não vi isso acontecer ainda. Alexis, obrigado pela participação hoje aqui no nosso programa. Alô? Obrigado, Guilherme. Uma boa noite e parabéns aí pelo trabalho junto à Iniciativa Civil. Muito agradecido, Guilherme. Foi uma honra ter participado. Ramiro, obrigado, parabéns aí pela propositura. Esperamos que ela tenha sucesso. Muito obrigado, Macalossi. Rapidamente digo aqui que o pagador de imposto de Porto Alegre paga o meu salário, não é para eu ficar fazendo devaneios ou jogando para a torcida. Paga o meu salário para que eu proponha ações que são concretas e que estejam dentro dos limites legais para que se possam ser aplicadas. Portanto, obviamente, às vezes nós gostaríamos de ir muito mais além, mas eu não quero simplesmente jogar para a torcida, e sim entregar questões que sejam reais, factíveis e que vá mudar de verdade a vida das pessoas. Muito obrigado e boa noite. Muito bem, tá aí então. Obrigado, Alexis. Obrigado, vereador Ramiro Rosário. Vamos fazer um break e na sequência temos João Carlos Silva, os bastidores de poder, os bastidores do poder, a análise do nosso comentarista João Carlos Silva, direto de Brasília. Retornamos na sequência. Volta conclusão das conversas aqui na RDC TV. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelo canal 524 da Claro Fibra TV. Nas redes sociais, @RDCTV Digital, no Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. No primeiro bloco do programa tivemos a participação do secretário de Gestão do Estado, Cláudio Gastal. No segmento seguinte, tivemos o vereador Ramiro Rosário e o empresário e engenheiro Alex Efremides. Hoje nós tivemos uma manifestação aqui em Porto Alegre pela flexibilização da bandeira preta e a retomada da economia. Estes temas pautaram a edição. E neste último bloco, direto de Brasília, João Carlos Silva, o nosso comentarista que analisa os bastidores do poder. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também de Colombo. Colombo Eventos trabalha agora também com cargas e fretes. Cruzando as Conversas, prazer de receber ao longo dessa edição os nossos convidados e também também dar aqui o boa noite ao meu querido amigo João Carlos Silva. E aí, João, tudo bem? Tudo
bem, Macalós, telespectadores? João, hoje nós tivemos a manifestação de Lula. Uma manifestação forte, que foi muito repercutida. E como é que ela foi sentida em Brasília? Ela está sendo repercutida até agora, né? O ex-presidente Lula, mais de 1 hora relatando os fatos que levaram à sua prisão, já com um discurso de candidatura em 2022, polarizando já o contexto eleitoral e dizendo aquilo que todo mundo já sabia, né? Já uma previsão daquilo que ele ia dizer, combatendo a Força-Tarefa, o Sérgio Moro, o Dallagnol, o Bolsonaro, dizendo que era preciso usar máscara, a vacinação, ficar em casa, fez aquilo que o presidente da República não delibera para os brasileiros, né? A classe política achou o discurso do ex-presidente Lula como o fato político do dia. Você pode perceber que quando o ex-presidente fez o discurso, o pronunciamento logo pela manhã, durante o decorrer do dia, todo o dia, só se falou nos comentários gerais das televisões, nos sites, nos jornais, eram do discurso do ex-presidente Lula. Isso. Só depois do anúncio de mais de 2.000 mortes, como a gente já tinha discutido isso, né, Macalós? A gente poderia, 2 semanas atrás, a semana passada falamos disso, poderíamos alcançar nos breves dias mais de 2.000 mortes, acabou, infelizmente, ocorrendo hoje, né? E vai aumentar mais pelo índice aí da média móvel no crescente, é bem provável que esse número seja ampliado. Seja ampliado, podemos bater a casa impressionantemente de 4.000 mortes por dia. Caso não é impossível, não é impossível. Não é impossível, caso o governo não se mexa. Até agora não está se mexendo, o que é uma pena, né? E tu acredita que a manifestação do Lula influiu no comportamento do presidente hoje, nas suas manifestações? Olha, ele não se manifestou em nenhum momento, né? Ele não se manifesta com relação à questão do ex-presidente Lula. Claro que a esquerda brasileira... Não, mas ele deu... João, não sei se tu chegasse a assistir, mas ele deu uma entrevista à CNN antes. E ele foi instado a responder o ex-presidente. E ele disse basicamente que o Lula estava fazendo proselitismo e que os governadores petistas destruíram milhões de empregos. Basicamente foi esse o ponto da fala do Bolsonaro. Sim, sim. Os parlamentares agora à noite, conversei com alguns, inclusive o presidente Arthur Lira, e depois com o ex-presidente Rodrigo Maia, que abraçou a causa do discurso do ex-presidente Lula contra o Bolsonaro. O próprio Arthur Lira disse que o discurso do ex-presidente Lula é um discurso diretamente ligado à eleição de 2022. Isso é muito claro. O presidente Bolsonaro sabe que no decorrer do ano, até a chegada das eleições, a candidatura do ex-presidente Lula, ela sendo viabilizada e conceitualmente pelo Supremo, dado condições a ele de se candidatar, ele é um candidato natural do PT e pode ser, mesmo o PDT não abraçando a causa, ele pode ser o candidato das esquerdas, com o vice sendo negociado com os outros partidos, né, que vão fazer a composição com a chapa, a candidatura das oposições no Brasil em 2022. O presidente Bolsonaro sabe que o concorrente direto, o concorrente sempre direto do presidente Bolsonaro é o ex-presidente Lula. E agora com os dois nomes, Bolsonaro e Lula, numa polarização muito clara, o chamado centro fica ainda mais perdido do que já estava, né, João? Mas aí o centro negocia com quem... O centrão, o melhor governo sempre é o próximo, né? O Rodrigo Maia, hoje, João, ele fez uma manifestação muito forte. Não sei se chegasse a acompanhar. Sim, sobre o pronunciamento do ex-presidente Lula. Ele basicamente assumiu que entre Bolsonaro e Lula ele fica com o Lula. E aí?
A mesma coisa que ele disse foi o que o ex-presidente Fernando Henrique disse também. Do erro dele ter votado no Bolsonaro, se ele soubesse disso, se ele pudesse votar atrás, votaria no Haddad. Claro que numa candidatura entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eles adoram essa candidatura do ex-presidente Lula. Isso aí é muito claro. Não só os dois. A corrente, nós temos que verificar também como vai ser o comportamento político do governo daqui para frente, com essa questão da pandemia, economia, os preços de combustíveis, essas coisas todas. Nós temos que ver como é que vai ser o comportamento do governo no andar da carruagem, porque se o governo for começar a tropeçar gradativamente, as esquerdas vão reforçar o seu time com os líderes de outros partidos descontentes com o que está aí. Mas a esquerda ainda não está, mesmo com o ressurgimento do Lula, depois da decisão do Fachin, não parece haver uma consonância absoluta no discurso de esquerda a se tomar como medida as falas do Ciro Gomes, que foi para cima, né? Ciro Gomes desceu o malho no Lula e na Dilma. Ele até agora não engoliu a rasteira que ele tomou do PT na eleição presidencial. E ele, podendo, ele vai atrapalhar a candidatura de Lula, de Dilma, quem tiver pela frente, do PT. O Ciro Gomes tenta se colocar como um candidato que estaria entre o lulismo e o bolsonarismo. Mas ele encontra espaço ali porque a agenda dele é uma agenda claramente de esquerda. A agenda do Ciro Gomes não é uma agenda compatível, por exemplo, com o que defende o DEM. O Rodrigo Maia, por exemplo, é um reformista. Ele defende a teto de gastos, privatizações. O Ciro Gomes é contra tudo isso. A única coisa que une o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Ciro Gomes é a fala. Na hora que eles precisam não falar nada, eles falam. Aí eles caem em descrédito com a opinião pública, infelizmente. E o ex-presidente Lula, ele tem essa capacidade, mas em geral ele consegue o convencimento, né? Ele é muito forte no magnetismo que causa através do discurso, né, João? E nessa manifestação de hoje, isso fica muito claro. Quer dizer, ele não perdeu, apesar da voz não ser mais a mesma, ele não perdeu essa capacidade de articulação de ideias e de conexão com a fala popular. A articulação dele, Macalossi, e junto à classe política é muito grande. Ele é um político que sabe dialogar, sabe conversar, entende muito bem a classe política, sabe aonde deve chegar o seu discurso com a classe política, até onde deve chegar, até onde não deve, aonde ele pode atropelar e onde não pode atropelar. O ex-presidente Lula tem essa característica. Os argumentos do Lula são muito fortes, extremamente fortes. Por isso que eu digo, essa base de oposição no país vai fazer vitrine do governo de Jair Bolsonaro no discurso de Lula. Se o discurso do ex-presidente Lula for um discurso de convencimento das esquerdas e você não tiver mais ninguém para abraçar, o Lula vai trafegar como um candidato muito forte nas esquerdas e nas oposições. Mesmo que teremos outras candidaturas, né? O jogo democrático faz isso. Mas é um discurso muito forte do ex-presidente. Muito bem, João, muito obrigado pela participação aqui. Vamos continuar acompanhando o cenário político, porque a eleição de 2022 começou já. Começou. O palanque está montado. É isso aí. Pena que tem que ser em cima dessa crise de uma sanitária pandemia, gigantesca, né? Dessas vítimas. De uma situação muito ruim no país. O palanque está montado em cima dos brasileiros que estão sendo vítimas da Covid. Uma tristeza Exatamente. Absoluta. Muito obrigado, João. Um abraço e cuide-se. Um abraço, boa noite a todos, se cuidem. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós vamos ter a participação do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e das deputadas estaduais Zilá Breitenbach e Patrícia Alba,
Então fiquem ligados no Cruzando as Conversas, o nosso programa aqui sempre a partir das 22 horas. Vocês conferem agora o RDC Shopping, o programa do nosso Marketplace. Você já acessou o RDC Shopping? Acesse www.rdcshopping.com.br. Os produtos, as ofertas, está tudo lá para você conferir o Marketplace do Rio Grande do Sul e você vai conferir também as ofertas a partir de agora na sequência do Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.